Anquiloglosia. Um bebê ainda na vida intrauterina aprende a sugar e a deglutir, e também tem a sucção e deglutição como reflexo. Mas durante esse aprendizado, ou esses movimentos que ele ainda faz na vida intrauterina, a língua já está presente e é um órgão super forte, em média com 20 músculos, todos trabalhando em harmonia e em equilíbrio. Acontece que, se a gente vai olhar lá pela 29ª, 30ª semana de vida intrauterina, o bebê que tinha a língua completamente colada na mandíbula começa a organizar esses movimentos de sucção e deglutição, e aí a língua faz os movimentos ondulatórios e vai soltando até que todo o terço anterior da língua fique solto para que o bebê depois consiga colocar a língua para fora da boca, fazer lateralidade, elevação, abaixamento, enfim, todos os movimentos necessários e adequados para a língua. Mas, por alguma intercorrência que ninguém sabe qual é, no momento em que essa língua começa a soltar da mandíbula, ou seja, que começa a apoptose celular dessa membrana que colava a língua na mandíbula, por algum motivo a apoptose celular para de acontecer ainda no terço anterior da língua. E isso pode sim causar impacto nos movimentos que essa língua deverá fazer futuramente. Então, o impacto no aleitamento materno pode acontecer da seguinte maneira. Quando um bebê vai mamar, ele projeta a língua para fora da boca, abrindo o lábio inferior. Muitas vezes, com um bebê que tem anquiloglosia, ele pode não conseguir abrir o lábio inferior, ou muitas vezes ele abre parcialmente o lábio inferior. No momento em que ele aspira mamilo e areola, ele dobra a língua nesse conjunto e começa a fazer os movimentos ondulatórios para que ele faça o vácuo da retirada do leite e depois o transporte do leite até a região orofaríngea. Mas se ele tem um freio curto nessa região anterior, ele pode ou puxar a língua para baixo ou para trás. Então, no movimento de aleitamento materno pode acontecer o famoso estalido, que é isso aqui, ó. Ele descola a língua desse conjunto. Ou ele arrasta a língua, ele volta, ele arrasta, ele pega desajeitadamente. E esses dois movimentos podem tanto machucar o peito materno, como ter grandes entradas de ar. Então, esses golpes que entram durante o aleitamento, que não deveriam entrar, porque o bebê, quando mama no peito, ele deveria fechar a boca hermeticamente no peito, por conta dessa língua soltar desse conjunto mamilo-areola e ter entrada de golpes de ar, o bebê pode ter um desconforto pós-mamada, na hora da digestão, ou ele pode ter muitos gases, muitos arrotos, ele pode regurgitar muito, ou ter muitos soluços e engasgos, enfim. Isso pode realmente impactar no aleitamento materno. Um bebê que precisa manter o tempo todo a língua para fora pode se cansar rapidamente, não mamar suficiente para se nutrir, mas ficar exausto e dormir. Aí daqui a pouco ele acorda de novo e mama novamente. Ou o bebê que faz muitos estalidos também pode não conseguir retirar totalmente o leite que ele precisa. E aí o bebê ou não ganha o peso adequado, ou perde peso, ou ganha pouco peso. E muitas vezes nós vemos que esse bebê começa a ter, é possível que esse bebê comece a usar fórmulas para complementar o leite que está faltando, sendo que a mãe tem o leite e ele poderia mamar, desde que seja feito o diagnóstico da maneira correta. O diagnóstico da anquiloglosia para bebês é diferente do diagnóstico de anquiloglosia que nós fazemos para as crianças que já têm dentes. Porque para o bebê nós temos que fazer um diagnóstico de forma transdisciplinar, ou seja, com o pediatra que está acompanhando a curva de crescimento, com a fono muitas vezes, e na maioria das vezes minha sugestão é que a fono faça uma avaliação antes do dentista. Por quê? Porque a fono consegue observar outras coisas que muitas vezes, além do freio, o bebê pode ter, por exemplo, uma incoordenação motora, uma flacidez muscular. E se nós já partimos para uma cirurgia sem que esse bebê se organize nesses movimentos todos, nós temos muitos problemas no pós-cirúrgico, porque além da língua solta, nós vamos ter ainda a incoordenação motora, a flacidez muscular. Então é importante que ela faça uma avaliação, se for necessário que ela faça um atendimento para que essa musculatura se reorganize, e aí, se for sim necessário a cirurgia, que a gente faça a nossa intervenção cirúrgica. Mas esse trabalho transdisciplinar é fundamental para um diagnóstico mais assertivo. O Ministério da Saúde aqui no Brasil sugere o protocolo de Bristol para que se faça a avaliação do freio lingual. O protocolo de Bristol é um protocolo muito bom, mas é um protocolo de triagem, é um protocolo para o bebê que acabou de nascer na maternidade.
Mas, muitas vezes, esse bebê, depois que sai da maternidade, ele pode apresentar ainda problema de anquiloglossia, apesar de não ser identificado lá. Porque, através do protocolo de Bristol, nós vamos identificar os freios severos, os freios graves, os freios que realmente vão impactar desde o começo. Muitas vezes, os freios moderados vão impactar lá na frente no aleitamento materno. E, por isso, o bebê que tem qualquer dificuldade no aleitamento materno precisa ser acompanhado por uma equipe até que se faça o diagnóstico correto de qual é o padrão de dificuldade. E que se for anquiloglossia, então nós podemos atuar como cirurgiões dentistas, reposicionando o freio desse bebê. No caso dos bebês, a cirurgia não é a mesma coisa que nos adultos. Nos adultos, muitas vezes, nós removemos esse freio. No bebê, nós reposicionamos. É uma cirurgia que tem que ser menor, na maioria das vezes não tem pontos no pós-operatório, e é importante que a gente conheça como fazer para que a gente não machuque o bebê e esse bebê, em seguida da cirurgia, continue fazendo o aleitamento materno. Bom, então para isso é importante que a gente entenda um pouquinho sobre o diagnóstico, sobre o tipo de cirurgia e sobre o tratamento pós-cirúrgico. E aí nós podemos sim ajudar a família a amamentar esse bebê e ser mais um bebê feliz, saudável para esse mundo e para esse planeta mais saudável.